Pessoal, tudo bem? Vamos apresentar aqui a resolução de parte do exercício dessa lista que nós temos. A lista tem 50 exercícios e os primeiros 23 que nós vamos ver hoje se referem ao conteúdo do primeiro bimestre. Então eu fiz aqui uma rápida apresentação sobre a resolução deles e vamos ver um a um, né, desses 23 primeiros exercícios da lista. O primeiro deles, vocês estão vendo aqui na tela, o que eu peço é que vocês classifiquem essas duas funções de acordo com essas 5 possibilidades. Ou seja, isso aqui são conjuntos de funções, e aqui tem duas funções, tem que responder se pertence ou não pertence ao conjunto. Para você entender o que está acontecendo, você precisa lembrar o que significa esses símbolos, né? Vou fazer uma rápida recordação. Isso aqui são taxas de crescimento e taxa de crescimento assintótico. Então, por exemplo, esse daqui significa que isso aqui é um piso que não é igualado. Isso aqui significa que é exatamente dessa ordem, é um piso e um teto ao mesmo tempo. Aqui é um teto que pode ser igualado. Aqui é um piso que pode ser igualado. Aqui é um teto que não pode ser igualado. Então a gente costuma lembrar, fazer uma analogia com os sinais de comparação. Isso aqui seria equivalente ao maior, só que é um maior assintótico. Aqui é um igual, aqui é um menor igual. Isso aqui é um maior igual, isso aqui é um menor. Bom, então, preciso ter esses conceitos previamente na memória. Em seguida, vocês olhem aqui as expressões e verificam qual dessas parcelas cresce mais. Então, concretamente, na primeira, é essa parcela aqui. Então, as outras você pode ignorar, porque a gente está vendo do ponto de vista assintótico. Então, nesse caso concreto, então, aqui cresce mais é o cubo. N cubo. A constante multiplicativa também não vai afetar a resposta. Tem que olhar só para N cubo. N cubo, ele é maior assintoticamente do que log? Sim, então a resposta pertence. Ele é da mesma ordem de N? Não. Ele tem isso aqui como teto, ou seja, ele é menor, cresce menos do que isso? Não. Ele cresce mais do que isso? Sim. Mais ou igual, na verdade. Ele cresce menos que isso daqui, nunca iguala? Não, ele iguala, então por isso não pertence. Então aqui as respostas com relação à primeira função. A segunda função, aqui cresce mais, é o n log n. A gente pode esquecer o 3 e verifica, faz o mesmo teste. N log n cresce mais do que log? Sim. É dessa ordem? Não. É menor ou igual a esse? Sim, na verdade é igual, na mesma ordem. Ele cresce mais do que isso? Não. Ele cresce menos do que isso? Sim. Bom, então está aqui a forma de você responder a primeira questão. Segunda questão, tem uma árvore aqui desenhada, claro que ela tem um formato um pouco peculiar, mas é fácil observar que o ponteiro que desce é o da esquerda, o que está no mesmo nível é da direita. E esse aqui é a raiz, né? Então, não está indicado, mas é fácil perceber isso. Bom, o que eu estou pedindo que vocês façam é percursos pré-ordem, in-ordem e pós-ordem nessa árvore. Lembrando, né, que são percursos recursivos. E todos eles aqui, quando você não diz nada, são percursos à esquerda. O que significa percurso à esquerda? Que o lado esquerdo da árvore vem antes do lado direito. E o pré, a raiz está no meio, perdão, a raiz vem antes dos dois, pré, e a raiz está no meio, pós, a raiz vem depois. Então, o percurso pré-ordem seria, começando pela raiz, primeira raiz, 30, depois lado esquerdo, aí você vai 15, imprime 15. Aí depois o lado esquerdo, imprime o 5. Aí vai para o esquerdo, ele não tem, imprime o direito 10. Volta para cá, já imprimiu a raiz à esquerda, imprime o 20. Volta para cá, já imprimiu a raiz à direita, vai para cá. Aí imprime o 70, vai para a esquerda, imprime o 50, vai para a esquerda, imprime 35. Aqui não tem que imprimir, imprime à direita, termina essa subárvore, volta para cá, vai para a direita, imprime 60, vai para a esquerda, imprime 50, aqui não tem subárvore, acaba, volta para cá, imprime 65, termina essa subárvore, termina a subárvore aqui também, volta para cá, termina toda essa subárvore, isso aqui já foi impresso, vem para cá, 85 imprime, aí vem para cá, imprime, não tem filhos, termina, volta para cá, imprime, não tem filhos, termina, 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 termina. Tá? Então essa ordem de impressão do pré-ordem. O in-ordem,
como eu comentei, a raiz está no meio. Então, você vai primeiro para a esquerda, depois imprime a raiz. Então, você vem para cá, para a esquerda, esquerda. Aqui não tem mais esquerda, imprime a raiz. 5. Direita, não tem filhos, termina. Volta para cá, termina. Vem para cá, aí imprime o 15. Aí vai para a direita, só tenho 20, imprime o 20. Volta para cá, termina. Acabou o filho esquerdo 30, imprime o 30. Vem para cá, se tem filho esquerdo desce, imprime o 35. Vem para a direita, só tem um 40, imprime o 40. Termina aqui, vem para cá, imprime o 50. Aí vem para o direito tem filho esquerdo, imprime o 55. Termina, imprime o 60, imprime o 65. Termina isso daqui, termina todo esse, volta para cá, imprime o 70. Vem para a direita, tem filho, imprime 80, imprime 85, imprime 90. Acabou direito, acabou aqui, terminou. E o pós-ordem é esquerda, direita e depois a raiz. Então você tem que descer toda a esquerda, desce, 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 desce. Esse aqui não tem mais o que descer, aí vem para a direita, imprime o 10, imprime a raiz. Vem para cá, já imprimiu o filho esquerdo, volta para o 15, imprime o 20, que é o último, volta, imprime o 15. O 30, tem filho direito, então vem para cá, tem filho esquerdo, tem filho, esse aqui é o último, isso aqui não tem filho esquerdo, aí imprime o 40, imprime o 35, acabou a árvore esquerda de 50, vem para cá, imprime o 55, imprime o 65, imprime o 60, imprime o 50. Vem para cá, desce aqui, agora a árvore direita, tem filho esquerdo? Tem, então imprime o 80, imprime o 90, 85, 70 e 30. Então essa ordem de impressão de cada um dos percursos, todos eles percursos à esquerda. Tá? Um bom teste seria vocês tentarem fazer de cabeça também os percursos à direita, pré-ordem, ordem e pós-ordem. Terceira questão. Usando funcionalidades de uma pilha, né? Top, push, pop e exempt, vamos escrever um algoritmo que leia um algoritmo inteiro positivo e imprima a correspondente representação binária. Então é aquele exercício que vocês devem conhecer, né? Que vai dividindo o número por 2. E nós vamos, no caso, dividindo e empilhando o resto da divisão. Por que empilha? Porque o valor que você deseja imprimir, que é a representação binária, ele vai ser obtido na ordem inversa dos cálculos. Então é preciso empilhar até que a divisão não possa ser mais feita. Você empilha os restos e vai dividindo por 2. E no final, você tira da pilha e imprime na ordem do topo até o final da pilha. Então é basicamente dois loops, né? Então aqui primeiro você verifica se x for 0, a resposta é 0, acabou. Caso contrário, enquanto não der 0, vai empilhando o resto e dividindo por 2. Você vai guardando os números binários aqui, os bits, né, 0 e 1. E, finalmente, depois, enquanto a pilha não fica vazia, vai desempilhando e imprimindo. Tá? Então, um exercício simples, né, usando pilhas. Quarto exercício. Tem um algoritmo aqui recursivo. Eu peço calcular o tempo exato. O que significa tempo exato? Eu preciso escrever as recorrências dessa forma aqui. Eu chamo de A o tempo que eu vou gastar com entrada 1. O que é esse A? Esse A vai depender da máquina em que da máquina, do sistema, né, do operacional do teu computador, em que esse código é executado. Então é um valor que vai ser mensurado de acordo com o ambiente de execução. Mas é um valor constante. Por quê? Porque quando n é igual a 1, você tem que executar um if, quer dizer, um teste, né, feito pelo if e um return. Então, é a somatória desses dois tempos. Vai depender, como eu disse, da máquina, do sistema operacional, do compilador, etc. Né? E isso aqui é definido, é um valor constante, não é uma função que dependa do n. Caso contrário, esse teste deu falso, então o tempo do teste falso também é incluído aqui no segundo caso, e é dado um return dessa somatória aqui. Então, o que vai entrar aqui nesse caso? Então, você repara que tem 3 chamadas recursivas, né? 1, 2, 3, então eu coloco 3 tn-1. Então, é importante esse 3 aqui, porque são 3 chamadas. Mais o quê? Mais um b. O que é esse b? Então, o b é o tempo também da máquina referente ao teste feito aqui que deu negativo
mais essa somatória aqui de 1 mais esses 3 valores, mais as chamadas das 3 funções, mais o return. Tá? Então, tudo isso é somado junto, todos esses valores são agrupados e somados, é o B. E aqui está a recorrência. Tá? Então, repara que você tem que, de acordo com a tua máquina, você configura o valor de A e B e depois faz os cálculos. E repara que a resposta aqui final, né, ela vai estar em função de A e B, que são os valores específicos da máquina. Isso significa tempo exato. A gente não vai dar a ordem da função, a gente vai dar a resposta de acordo com esses 2 valores que devem ser calibrados, né, na máquina onde esse código está sendo executado. Bom, então, dada a recorrência que está aqui, simplesmente a gente resolve a recorrência fazendo substituições. Né? Então, a gente usa aqui, T de 1 está aqui, quanto que é T de 2? Coloca T de 2 aqui na fórmula, vai aparecer T de 1, então está aqui T de 1, 3, T de 1 mais B, portanto, como o T de 1 é A, 3A mais B. Quanto que é T de 3? Usando a própria fórmula, 3 T2 mais B. Quanto que vale T2? Está aqui em cima. Então, substitui, faz as contas, esse é o resultado de T3. Se você fizer a repetição disso várias vezes, você vai observar que existe uma regra de formação, e não vou aqui demonstrar por indução, porque não precisa, é muito simples. Essa regra que vai dar exatamente essa fórmula aqui. E é fácil observar aqui já, né? Então, essa fórmula é uma generalização desses 2 casos que estão aqui em cima. Então, vai dar T de n igual a 3 elevado a n menos 1 vezes A, mais uma somatória, aqui é de I igual a 0 até n menos 2 de T elevado a I vezes B. Perfeito? Então, aqui a gente calcula a somatória, está aqui o valor, né? Isso aqui é uma PG, então eu faço calcular o valor dela, certo? E está aqui eu coloquei o A na frente, aí eu tiro 3n menos 1 em evidência, ficou aqui, vai ficar mais B sobre 2, né, menos B sobre 2. Bom, então essa aqui é a fórmula exata, né, do tempo. Repara que isso aqui a gente vê claramente que isso aqui é da ordem de 3 elevado a n. Tá? Então é θ de 3 elevado a n, porque tem isso que dividido por 3. Né? E tem isso aqui que são constantes. Mas, essa maneira aqui de exprimir a equação é mais precisa, né, do que colocar simplesmente θ de alguma coisa. Né? Então essa seria a resolução exata. Tá? A questão 4. Questão 5. Provar por indução isso aqui, né, que 5 elevado a n mais 1 mais 2, 3n mais 1 é divisível por 8. Então, lembrando, né, toda prova de indução tem 3 passos, né, 3 fases. Né? Primeiro você verifica para a base. Qual que é a base? Como n é maior ou igual a 0, a base é 0. Então, eu substituo n igual a 0 aqui nessa equação. Né? Já vou ter esse resultado, só que vai dar 8. 8 dividido por 8, confirmado. Então, eu confirmo a base, faço a hipótese, supondo que isso aqui seja válido para n, e tento demonstrar um passo usando a hipótese. O passo é considerando n mais 1. Então, eu coloco n mais 1 na fórmula. Então, vai dar n mais 1 vai dar n mais 2. Aqui fica n mais 1. Então, fica 2, 3 elevado a n mais 1, mais 1. Quanto que é isso aqui? Então, aqui a gente tem que fazer um truque, né? Aqui que está a alma do exercício, que é você, dado o passo indutivo, usar a hipótese. Né? Isso aqui é a recursão, basicamente. Como é que você resolve o problema geral usando um problema menor? Então, como é que a gente faz isso? Concretamente, aqui eu fiz foi tirar esses 5 para fora aqui, então fica, diminui 1 aqui no índice da potência desses 5, porque tem um 1 aqui. Aqui eu também tiro um 3, então fica 2 vezes 3 vezes 3 elevado a n mais 1. Bom, e agora? Agora o que eu faço também é, dado que tem 5 desses caras, eu deixo 4 aqui e coloco um separado. Então eu pego esses 5 e separo entre 4 e 5. E aqui tem 6, né? Então 2 vezes 3 vezes 5 são 6. Então eu deixo 4 aqui e coloco 2 para cá. Por que eu faço isso? Porque agora desse lado de cá apareceu a hipótese. E aqui é o que sobrou, tirando a hipótese. Esse 1 também fica aqui dentro. Bom, se eu fizer dessa maneira, vocês observam que eu posso tirar o 4 em evidência aqui, e aqui 2 vezes 2 é 4 também, sem evidência. Então fica 4 vezes esse número, mais o que é a hipótese. Bom, repara que isso aqui é uma somatória de uma potência de 5 com uma potência de 3. Ou seja, isso aqui é um número ímpar, isso aqui também é um número ímpar. Ímpar com ímpar dá par. E é 4 vezes o número par. Então vai ficar 2 vezes, perdão, vai ser 4 vezes um 2K1, que é o par. E aqui, pós-indução, a gente sabe que isso aqui é um 8 vezes K2.
Bom, 4 vezes 2 é 8. 8. Então vai dar 8 vezes somatório de duas constantes. Conclusão, esse número aqui também é divisível por 8. Perfeito? Então, questão 5 está esclarecida. Questão 6. Essa questão ela faz referência a um autor que sugeriu uma maneira alternativa de exprimir polinômios, chamado Horner. O que ele fez? A gente conhece o polinômio, que está um exemplo de um polinômio de grau 3, que a gente costuma escrever dessa maneira. Então, o Horner sugere que a gente escreva o polinômio de uma outra forma, que no fundo você tinha em evidência as potências de x, né? Então você coloca primeiro 9 aqui, depois faz x vezes o que sobrou, vai ficar o menos 4 aqui, tira o x vezes 8, x vezes 3. Por que ele sugere essa forma de representar o polinômio? Para poder facilitar a avaliação do polinômio. Tá? Avaliação. O que é avaliação? É você, dado um valor de x, calcula quanto vale p de x. Por que essa maneira de escrever é vantajosa? Então vamos ver agora aqui. Vamos analisar qual seria a quantidade de operações básicas realizadas se fizéssemos a avaliação de forma convencional e usando a representação de Horner. Então repara, se você vai usar a forma convencional para fazer a avaliação do polinômio, quantas multiplicações a gente realiza? Supondo que você não está guardando as variáveis, tem que ficar multiplicando aqui. Então aqui você não tem multiplicação nenhuma, aqui tem uma multiplicação, está aqui. Aqui você tem 2, aqui você tem 3, certo? E assim vai. Então depende do grau do polinômio, você vai ter um número de multiplicações equivalente ao grau. Então é uma somatória, isso aqui vai dar o valor quadrático de multiplicações. E adições, aqui o grau é 3, a subtração é uma adição também, né? Então você pode considerar 1, 2, 3 adições. Então você tem n adições. Então essa seria o número total de multiplicações e adições usando a representação convencional. No caso da apresentação de Horner, reparem, né, você tem um número bem menor de multiplicações. Você faz uma multiplicação aqui, né, outra aqui e outra aqui. Então o número de multiplicações vai ser igual ao grau do polinômio, que é 3. E aqui, então, é n, né? Generalizando. E o número de adições também é n. 1, 2, 3 adições. Repara que o menos aqui não entra como adição, ele entra como sinal do número, né? Do valor. Então você tem essa economia do número de multiplicações. Isso aqui é vantajoso, né? É bem vantajoso em termos de tempo. Que a gente recorda a vocês que multiplicação, apesar de ser um valor constante, ele é maior do que de adições. Vamos agora ver a resolução da questão 7, que é uma continuação da questão 6, perdão, em que se deseja fazer a avaliação de um polinômio segundo as duas formas de representação, a convencional e a Horner. Lembro que a avaliação significa calcular o polinômio num determinado valor de x. Então, x é um parâmetro e se deseja ver quanto vale o polinômio naquele valor x. E temos aqui, e foi pedido nessa questão 7 que se fosse feita a avaliação com 2 algoritmos recursivos, tanto na parte convencional como Horner. Por que recursivo? Uma questão puramente didática, para treinar a elaboração de algoritmo recursivo, porque na prática a gente poderia fazer isso aqui com loops, né, sem ser recursivos. Bom, então vamos ver aqui, lembro primeiramente que o vetor A, um vetor de coeficientes, ele tem n mais 1 posições. E o que significa isso? Que a posição 0 seria o coeficiente 0 do polinômio, a posição 1, coeficiente 1, até a posição n. Voltando aqui no exemplo que foi dado na questão 6, apenas para ilustrar, né? Então, nesse polinômio aqui, o A0 seria o 9, o A1, menos 4, o A2, 8 e o A3, 3. Esse seria o preenchimento do vetor A no exemplo aqui da questão 6. Bom, então como é que é feito a recursão no primeiro caso, no caso convencional? Nós temos dois parâmetros, né, x e y, e inicialmente i vale n, né, eu passo como parâmetro o grau do polinômio, e eu verifico, né, se for 0, significa que o polinômio tem grau 0, eu retorno simplesmente o coeficiente a 0, que é o coeficiente que não tem nenhum fator multiplicativo. Caso contrário, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando um return
em x elevado a i vezes ai, mais a recursão. O que está sendo feito na prática aqui? Eu estou calculando o polinômio parcela a parcela. E vou tirar a última parcela do polinômio, que está sendo feito aqui, então o i que vale n, então eu vou calcular quanto vale x elevado a n vezes o an. E aí chama a recursão no resto do polinômio, de a0 até n-1. Importante destacar que esse cálculo que eu coloquei aqui, x elevado a i, na prática é feito com um loop. Então aqui tem embutido um loop, eu não coloquei o loop aqui apenas para não complicar o código. Mas isso aqui significa que vai ter um tempo extra para calcular o grau o valor desse x elevado a i. Tá? Então a recursão é feita dessa maneira, você calcula a última parcela e chama a recursão no resto do polinômio. Essa é a recursão na forma convencional do polinômio. Com relação a Horner, eu tenho que fazer de uma outra maneira, porque nessa recursão eu vou primeiro retirar calcular o correspondente ao A0 e depois eu chamo a recursão de A1 até AN. Na hora que eu for calcular o A1, eu calculo primeiro o A1 e depois chamo a recursão no resto. Então, por esse motivo, como eu estou tirando o primeiro elemento em cada passagem da recursão, eu tenho que passar dois parâmetros, que é o índice onde começa o vetor A e o índice onde termina. Então, veja bem, aqui é 0, onde começa e onde termina. Como é que é feito? Vamos ver primeiro o return aqui. Né? Então, eu vou retornar A de I, que no caso aqui, primeiramente, é A de 0, mais x vezes, e aí eu coloco o mesmo parâmetro x, e eu coloco aqui I mais 1, F. Então, quando eu coloco I mais 1, eu já estou ignorando a primeira posição, e estou chamando a recursão a partir da posição seguinte até F. Então, o I vai sendo incrementado, né, de 0, 1, 2 até N. E quando ele chega no N, né, ou seja, no último valor aqui, que é o F, eu retorno simplesmente o último valor do coeficiente. Então, essa é a ideia da recursão. E como aqui não tem a potência de x elevado a i, isso aqui é um cálculo simples. E aqui é fácil observar, olhando os dois códigos recursivos, como esse cálculo aqui pode ser feito de maneira mais rápida do que esse. Tá? Então, essa é a questão 7. A questão 8 é uma questão mais dissertativa. O que eu peço aqui, nesse caso, é que se detalhe o que é um heap. Né? Aqui o heap, no caso, é uma estrutura de dados. E dá um exemplo. Então, eu coloquei aqui elementos, né, que devem estar presentes na resposta. Não sei exatamente dessa maneira que está escrito aqui, mas eu só destaco pontos essenciais a respeito de um heap. O que é um heap? É uma árvore binária com n nós, representada em um vetor com n elementos. Então, há um mapeamento entre uma árvore binária e um vetor. Primeira ideia importante. Segunda ideia, a propriedade estrutural. Então, se for heap de máximo, cada nó tem valor maior que os dos filhos, né? Os dois filhos, que é a árvore binária. No heap de mínimo, cada nó tem um valor menor que os dois filhos. Então, consequência disso, né? Não pode escrever que na raiz dessa árvore vai estar o maior valor se for heap de máximo e o menor valor se for heap de mínimo. Outro ponto, a propriedade de balanceamento que existe no heap. Ou seja, a árvore binária que está sendo representada é completa com eventual exceção do último nível. Se o último nível não estiver completo, então todos os elementos desse nível vão estar agrupados à esquerda no vetor. E por ser uma árvore binária quase completa ou completa, você tem essa relação, que a altura dessa árvore é θ de log de n, onde n é o total de elementos dessa árvore. E, finalmente, né, com esse mapeamento, a gente tem a garantia de que não haverá espaços vagos no vetor. Além disso, você tem um mapeamento que facilita a indexação, né? Você tem filhos e pais obtidos com cálculos dos índices. Você pode escrever aqui quais são os cálculos, né? Depende da maneira como o vetor é representado. Você começa no índice 0 ou índice 1. E as folhas correspondem à metade final do vetor. Que a gente tem uma relação muito clara, né, nas árvores binárias completas, que praticamente metade dos elementos, né? Porque a metade aqui é um pouquinho, não é bem a metade, mas é praticamente a metade, né, do vetor são folhas e a outra metade são nós internos. Tá? Então, isso aqui são as características básicas de um heap. A questão 9 é outra questão dissertativa, para explicar as ideias do quicksort.
e calcular a ordem de pior caso. Bom, então, o que é o quicksort? É um algoritmo de ordenação aplicado no vetor de elementos e ele se baseia no paradigma de divisão e conquista. Então, divisão e conquista é um paradigma que vocês sabem que tem a ideia de você quebrar em menores problemas análogos e chamar recursão neles. Então, o quicksort tem recursão. A divisão, como é que é feita? Através de um pivô em que você particiona o vetor original em duas partes. Por exemplo, né, que é uma maneira de fazer, menores à esquerda, o pivô no meio, e os maiores ou iguais à direita. Esses iguais aqui poderiam ficar à esquerda também. Isso aqui é uma maneira de fazer. Qual que é o pivô? Também você tem diversas formas de escolher. Pode ser o primeiro, pode ser o último, ou mediana de 3, que a gente vai comentar aqui embaixo. Aí, depois da recursão, que é aplicada em cada uma dessas duas partes, vem a combinação das subsoluções. No caso do quicksort, isso é automático, porque se você já faz a separação dessa forma aqui, quando termina as recursões, a combinação já está pronta. O que é importante no quicksort é o particionamento ser feito em tempo linear com operações básicas muito rápidas. Isso aqui é o ponto central do quicksort. Se isso aqui não fosse assim, o quicksort não seria bom, né? Então tem que ser tempo linear. E além disso, como eu comentei nos slides, né, as operações básicas escolhidas são muito rápidas. Isso que torna o quicksort útil na prática. Porém, a gente viu também que o pior caso, né, é quadrático. Quando é que isso acontece? Quando você tem, por exemplo, o vetor ordenado ou o vetor constante, porque aí uma dessas duas partes fica vazia, né? Depende do pivô escolhido, né? Ou esse lado aqui vai ficar vazio. E aí, consequentemente, devido às recursões, você vai gastar tempo quadrático. Como é que a gente melhora o quicksort? Por exemplo, usando mediana de 3, você diminui os casos em que ocorre tempo quadrático. Então, não resolve o pior caso, mas diminui as situações. E também é importante fazer aquele truque de chamar na parte menor primeiro. Então, você faz uma recursão, não faz uma recursão cega, você faz uma recursão primeiro na parte menor, ou seja, ou desse lado, conforme aquele que for menor, porque assim você garante que a pilha de execução cresça no máximo log de n, onde n é o tamanho do vetor. Isso evita, né, situações em que a pilha de recursão cresce demasiado e poderia ter o programa poderia ser abortado devido ao estouro da pilha. Tá? Então, essas são as ideias centrais do quicksort. Outra questão dissertativa agora, a questão 10, sobre as ideias que estão por trás do merge sort e seu tempo de pior caso. O merge sort também é um algoritmo de divisão e conquista de ordenação para um vetor de n elementos. Só que nesse caso a divisão é bem mais simples, você simplesmente calcula a posição central do vetor, quebra em duas partes, e a combinação, que é o ponto central. Como é que é feita a combinação? Através de um algoritmo de merge, de intercalação, que é realizado em tempo linear no vetor. O detalhe importante aqui é que o quicksort sempre gasta tempo proporcional a n log n. Tanto o melhor caso como o pior caso, porque ele sempre vai quebrar na metade e vai fazer os merges. E a desvantagem principal do merge sort é esse espaço extra necessário para fazer a intercalação, que é um vetor, que a gente chama de vetor auxiliar, que ele tem o tamanho equivalente ao vetor original que está sendo ordenado. Esse é o ponto de desvantagem do merge. Você pode melhorar o merge? Sim, com 3 técnicas. Primeira delas, né? Declarar o vetor auxiliar como global, para não ter empilhamento desnecessário ao longo das recursões. Chavear no merge esse vetor auxiliar com o vetor original, para não ter que copiar o resultado intercalado no vetor original. Então, conforme você, em que fase do programa você está, você pode jogar do original para o auxiliar ou do auxiliar para o original. Isso pode ser feito, por exemplo, passando ponteiros para os 2 vetores na chamada do merge, certo? Isso você economiza praticamente metade do tempo. E outra técnica interessante é tirar as recursões, ou seja, simular o que faz o merge sort de maneira iterativa. Seria uma versão bottom-up. Então você diminui, né, bastante o tempo dele, porque você não vai ter os empilhamentos recursivos. Vai ter os empilhamentos apenas do merge e não das chamadas recursivas. Então, essas são as ideias principais
do Merge Sort. Questão 11. Questão 11 é sobre o Radix Sort, que é um algoritmo de ordenação de tempo linear, que se baseia em uso de índices. E aqui eu estou pedindo para vocês simularem o Radix Sort com essa entrada, né? Então, repara, a gente está trabalhando com números na base 10. Como é base 10, nós precisaremos usar essas filas aqui. São 10 filas correspondentes aos dígitos de 0 a 9. Como é que é feito o Radix? Ele separa os números primeiro pelos dígitos menos significativos, nessas 10 filas. Então, primeiramente, 454, dígito 4, ele vem para cá. 901, vem para cá. 15, vem para cá. 23, aqui. 188, aqui. 901 fica aqui em cima. O 0 vem para cá. 675, aqui. Perdão, 675 está aqui no final 5. 227 para cá e o 6 para cá. Então, isso aqui é o primeiro passo é a separação pelo dígito das unidades. Certo? E aí você percorre essas filas, né, seguindo a ordem dos dígitos e vai enfileirando os números. Então, 0, 9, 901, 901, aqui não tem nada. 23, 454, 15, 675, 6, 227, 188, aqui não tem nada. Então, aqui é a saída da primeira fase. A saída da primeira fase é a entrada para a segunda. Na segunda, você vai repetir o processo, olhando agora o segundo dígito, o dígito das dezenas. Aqui eu não coloquei, né? Eu poderia escrever os 3 dígitos, mas você sabe que aqui é 0, né? Então, esse cara aqui vai vir para cá. 901 também vem para cá. 901 também vem para cá. O 23 vai para cá, porque dezena 2. 454 vai para cá. 15 vai para cá. 675 para cá. Aqui é 0, né? Então vem para cá. Aqui é 2, vem para cá. E aqui é 8, vem para cá. Então, essa é a configuração final das filas, no segundo passo. E você retira os elementos nessa ordem. Então, fica 0, 901, 901, 6, 15, 23, 227. Aqui não tem nada, não tem nada. 454, não tem nada. 675, 188, não tem nada. Então, essa aqui é a saída da segunda fase e a entrada para a terceira e última fase. Na terceira e última fase, a gente vai fazer o mesmo processo usando agora o dígito das centenas. Aqui é 0, vem para cá. Aqui é 9, vem para cá. 901, para cá. 6 é 0, vem para cá. 15 é 0, vem para cá. 23 é 0, vem para cá. Aqui é 200, vem para cá. 2. 454, 4 vem para cá. 6 vem para cá. 188 para cá. E aí você retira os elementos dessas filas, seguindo a ordem de chegada. Então, 0, 6, 15, 23, 188, 227, que não tem nada. 454, não tem nada. 675, nada, nada. 901, 901. Então, está aqui a resposta final da ordenação através do Radix Sort. Qual que é a ideia do Radix Sort? Aqui você o último passo foi pelos dígitos das centenas. Quando empata a centena, o que decide são os dígitos das dezenas. Quando empata as dezenas, o que decide são os dígitos da unidade. Então você tem, naturalmente, os números ordenados. São 3 passos, porque são 3 dígitos, e cada passo gasta proporcional a n ou o número de bases. Aqui no caso, tanto o tamanho da base, perdão. Como a base é 10 e tem 10 dígitos, né? 10 números, perdão. Então você tem aqui, cada passo vai custar 10. Né? E são 3 passos. Tá. Muito bom. Questão 12 é uma questão que eu peço para vocês darem exemplos de funções, se existirem, que sejam simultaneamente, estejam, na verdade, né, em 2 conjuntos simultaneamente. Então, eu volto a dizer, tem que lembrar o que significa esses sinais aqui. Então, isso aqui é menor ou igual, aqui é maior ou igual, menor, maior, da mesma igual, o que seria maior ou igual, menor, menor ou igual e maior. Então, existe uma função que cresça assintoticamente menos ou igual a n2 e cresce mais ou igual a log quadrado? Sim, primeiro, as duas aqui são respostas. Então, n2 log 2 são respostas para essa questão A. Como também seria n elevado a 1,5, o que cresce menos do que isso aqui e mais do que isso. Log cubo de n log quadrado e
infinitas outras soluções também seriam resposta à questão A. Questão B. Cresce mais do que log e menos do que n. Log quadrado, raiz de n, log cubo, n elevado a 0,9 vezes log 5, que eu chutei esse número de brincadeira, mas tem infinitas outras respostas aqui no item B. O item C tem que ser da mesma ordem de n e maior ou igual a n cubo, então é impossível. Não existe função que satisfaça ao mesmo tempo essas duas condições. A questão D, alguma coisa que cresça menos do que 2 elevado a n e mais ou igual a n50. Então, eu não coloquei aqui, mas o próprio n50 é a resposta, ou esse exponencial aqui, 1,5 elevado a n ou n elevado a 100, são respostas para a questão do item D. E o item E, que cresça menos que n2, menos ou igual a n2 e mais do que n log n. Então, n2 é a resposta, n log cubo, por exemplo, n elevado a 1,5 e assim por diante. Então, são infinitas, com exceção do item C, existem infinitas respostas para cada um dos itens. Questão 13. Inclusive, isso aqui é um exercício que foi passado nos slides. Eu tenho uma fila de prioridades de máximo, que é uma estrutura que oferece as seguintes funcionalidades: max, extract max, insert e modify kx. Ela é implementada eficientemente com o heap. Agora, se a gente quisesse fazê-la usando lista ligada, como é que você implementaria? Então, precisa do código superficial. Então, esse exemplo aqui de questão em que eu não peço que vocês escrevam código, para não perder muito tempo. Bom, então tem duas maneiras de resolver esse problema. Supondo que eu vou manter a lista em ordem decrescente. Por que decrescente? Para facilitar o cálculo de max, extract max, porque fica tempo constante, porque vai ser o primeiro cara da lista. Então, consultar e retirar é tempo constante, isso que é a vantagem. E outro caso é não manter lista em ordem crescente. Por quê? Porque aí vai facilitar a inserção. Então, no caso de ordem decrescente, como eu comentei, essas duas operações, tempo constante. Porém, como você precisa manter isso aqui em ordem decrescente, a inserção vai ser prejudicada. Eu tenho que procurar a posição e inserir. Isso, no pior caso, vai ser tempo linear, tempo proporcional ao tamanho da lista. E o modify, como eu tenho um índice K para procurar, eu tenho que percorrer a lista até a posição K. Então, esse procurar aqui vai gastar, no pior caso, tempo linear. Aí eu modifico e, de novo, eu tenho que deixar ela ordenada. Então, vai gastar mais um tempo linear para voltar na posição definitiva. Então, mantê-la em ordem decrescente facilita essas duas operações, mas piora essas duas. Quando você mantém em qualquer ordem, você vai facilitar o insert, que você vai inserir no começo, porque a inserção no início de uma lista é tempo constante. Porém, as outras operações todas ficam ruins, né? Você vai ter que procurar o máximo elemento, tanto para consultar como para eventualmente retirá-lo, isso gasta tempo linear. E o modify, idem, né? Você vai ter que procurar onde ele está. Só que a vantagem quando você modifica, você deixa ele lá mesmo, não tem que ficar em si em lugar nenhum. Mas o procurar é tempo linear. Então, repara que tanto uma solução como outra são ruins, porque existem operações de tempo linear. Sendo que no heap, a gente viu, né? Quando você usa heap para implementar, as operações todas, com exceção de uma que é tempo constante, as operações vão ser, isso aqui é tempo log. Tá? Então, o heap é uma implementação muito melhor para essas estruturas de dados do que lista e também vetor, como a gente comentou também. Vamos resolver agora a questão 14, que é uma questão curiosa. Está se pedindo para fazer a multiplicação de duas matrizes quadradas de ordem n, A e B, guardando o resultado numa matriz C, também quadrada de ordem n. Só que a curiosidade aqui é que você não pode usar comandos de repetição. Caso concreto, for, ou while, ou repeat, qualquer um deles deve ser proibido. Por que isso? Para treinar a recursão. Porque na prática você não resolve dessa maneira esse problema. Você usa for, 3 fors, é a maneira mais clássica de calcular pulo de matriz de ordem n. Então é um treino de recursão e é um treino bem interessante. A solução é bem curtinha, mas difícil de ser encontrada. Então vamos aqui explicar qual que é a ideia. Então aqui estão 3 matrizes, né, de ordem matriz quadrada de ordem n, A, B e C. Vou usar índice de 1 até n. Então, primeiramente, eu vou usar 3 variáveis globais
e JK, que vão começar com o número 1. E também, como está dizendo a questão, para simplificar as coisas, a gente vai supor que a matriz C já esteja inicialmente zerada. Tá? Caso contrário, eu teria que também zerar, e para zerar eu vou precisar de um outro for. E como eu não posso usar for, eu teria que usar a recursão. Então, tudo isso para simplificar as coisas, a gente vai considerar que ela esteja inicialmente zerada. Bom, então o algoritmo chama-se multi, ele não tem parâmetros, e ele começa calculando já C de J. Como vale 1, então fica C de 1 mais igual, ou seja, 0 mais o valor novo que está sendo calculado. O que está sendo calculado? A primeira parcela, que é A11 vezes B11. Então, eu já estou somando na posição 1 de C a primeira parcela. E aqui eu incremento K. Se o K não chegou em N, e não chegou, porque o N é grande, né? Então seria K igual a 2, ele vai chamar a recursão e vai voltar agora para calcular. E repara que J são globais, então não muda, né? Ele vai mudar o valor de K. Ele vai calcular A12, B21. Então ele está calculando a segunda parcela de C11. Vai incrementar o K e vai calcular A13, B31. Até o último elemento, que é N, né? Quando o K recebe N, o que vai acontecer? Ele volta, quando ele recebe N mais 1, né, que foi incrementado aqui, o que vai acontecer? Ele vai chamar outra recursão, e nesse caso, né, quando chamar a recursão, ele vai ver que o N ficou N mais 1, ele vai inicializar o K com 1 e vai começar a incrementar o J. Então, o que acontece? Você vai começar a calcular agora o C12 e vai começar a incrementar o J, o K de novo, até que o J chegue em N. Quando ele passou de N, ele inicializa de novo o J e começa a incrementar o I. Então, dessa maneira, todos os Ks e todos os Js vão ser percorridos e depois todos os Is também. Quando você termina de percorrer todos os Is, dá um return. Tá? Então, é um truque de você simular os laços com um único algoritmo multi. E repare o seguinte, aqui a última chamada do código, né, é o próprio multi. Então, se você estiver executando esse algoritmo aqui num compilador onde ele tem a opção do tail recursion, né, a pilha de execução não cresce. Caso contrário, ela vai crescer muito, né, vai crescer na ordem de n cubo, chama de vezes que o multi é chamado. Tá? Bom, isso aqui é um truque, né? Não vale a pena usar recursão para esse tipo de coisa. Né? Mas é importante enxergar aqui que você tem loops simulados com recursão. Tá? E isso a gente faz isso. Essa é uma ideia muito clara de recursão. Por exemplo, eu comentei no início do curso que o algoritmo Bobosorte você pode executá-lo de maneira recursiva. Só que a gente não faz isso, a gente faz com um for. A ideia que está aqui embutida é praticamente a mesma. Tá? Então, um treino de recursão muito interessante. Repare que o código é bem conciso, né? E é um belo exercício de recursão. Não se usa na prática, volto a dizer. A questão 15 é outro exercício de recursão. Que eu estou pedindo aqui que você recebe dois vetores n-dimensionais, U e V, e calcule o produto interno de maneira recursiva. Então, um código também que não se faria, que geralmente a gente não faz de maneira recursiva, outro treino, e a gente faria com for. Né? E a solução também não é complicada não. Né? Você tem aqui o chamado inicial, você passa o valor de n, né? que é a dimensão do vetor. Se por acaso aqui for 1, que os vetores começam em 1, nesse caso concreto, né? Você já retorna a último fator, né? A última parcela, perdão, que é esse produto aqui do resultado. Caso contrário, você calcula a última parcela e chama o produto interno descontando os últimos elementos. Então, no fundo, o que está fazendo? Está cortando aqui os últimos dois elementos, já calculando o valor correspondente à multiplicação desses dois últimos elementos e chamando o produto interno o que sobrou do vetor. Então, aqui está a recursão. É fácil de implementar. Acho que está bem claro, né? Questão 15. Questão 16, outra questão discursiva, em que eu peço aqui para explicar para que serve uma ArgVL. Né? Então, primeiramente, eu coloquei aqui o que é uma ArgVL. É uma binária de busca balanceada
e por isso ela garante inserção, remoção e busca de valores em tempo proporcional a log, no pior caso, onde n é o log de n, onde n é o número total de elementos presentes nessa árvore. Ela é útil para a realização dessas operações em memória primária, né? Então você consegue fazer isso aqui em tempo rápido quando está usando a memória primária. Na AVL, cada nó, se você olhar para a subárvore esquerda e direita, você vai observar que é uma tolerância no máximo de 1 unidade na diferença das suas alturas, né? Isso você guarda através de uma flag extra em cada nó, que pode ser 0, -1 ou 1, dizendo quanto que vale essa diferença. E por isso a taxa de utilização da memória é muito boa, porque você tem pouco espaço extra necessário para armazenar uma AVL, que é só essa flag de 3 valores, e está usando ponteiros, né? Que isso faz com que o armazenamento dos elementos sejam com pouco uso de memória. Além disso, como é uma árvore binária de busca, você consegue também imprimir todos os elementos, todos os dados em ordem crescente, fazendo uma busca, fazendo um percurso em ordem. Então, em ordem, numa árvore de busca, você tem todos os elementos obtidos ordenados em tempo linear. Para que serve tudo isso? Por exemplo, para implementar um cadastro de clientes. Então, você tem inserção, remoção de clientes, busca de valores a partir de uma chave, né, que é a identificação do cliente. Tudo isso de maneira muito rápida. E você pode imprimir também a lista de todos os clientes em ordem alfabética, por exemplo, ou o que for, né, da maneira como você organiza os dados. Tá? Então, isso seria uma explicação básica do que é uma árvore AVL, dissertativa, sem entrar em códigos. Questão 17. Outro exercício de indução matemática, provar que 2 elevado a n é menor do que n fatorial para n maior do que 3. Isso aqui é um resultado que você pode demonstrar de outras maneiras também, mas e para nós, do ponto de vista de complexidade, isso aqui é importante. Está dizendo o seguinte, que algoritmos exponenciais são ruins, a gente sabe disso. Agora, algoritmos de ordem fatorial são piores ainda do que esses. Né? Isso aqui são exemplos de problemas intratáveis. Problemas que têm complexidade dessa ordem são muito ruins. Você não tem soluções boas para eles. Já crescem demais. Para n já pequenos, você tem um tempo proibitivo. Bom, mas como é que a gente demonstra isso por indução? Primeiramente, como eu falei, todas as provas por indução têm 3 fases. Né? A fase da base é verificar se vale para o primeiro caso. O primeiro caso é n igual a 4, porque é maior do que 3. Então, você substitui aqui 4 e verifica que 2 elevado a 4 é menor que 4 fatorial. Então, está comprovado que vale para a base. Na hipótese, a gente supõe que isso aqui é válido para n. E tenta usar a hipótese dentro do passo indutivo. No passo indutivo, você coloca n mais 1 e tem que chegar que isso aqui é menor do que n mais 1 fatorial. Como é que a gente faz isso? Bom, 2 elevado a n mais 1 é 2 vezes 2 elevado a n. Aí que eu uso a hipótese indutiva. Como 2 elevado a n é menor que n fatorial, posso substituir ele por n fatorial, e aqui fica 2 menor do que 2 vezes n fatorial. Como eu estou trabalhando com números maiores do que 4, né, maiores do que 3, a partir do 4, esse 2 pode ser substituído por n mais 1 aqui, e a relação de menor permanece válida. Bom, se eu coloquei isso aqui é a definição de n mais 1 fatorial. Então, está demonstrado, usando a hipótese indutiva, que essa relação de menor vale para quando você coloca n mais 1. Tá? Então, questão 17, é assim que a gente faz. Questão 18, uma questão interessante. É um caso particular aqui de merges. Né? Vamos ver como é que a gente explica isso. Você tem aqui um vetor chamado tetratônico. O que significa isso? Ele tem 4 subsequências ordenadas. Só que os comprimentos dessas subsequências são desconhecidos. Aqui eu dei um exemplo de n igual a 13. Então aqui eu represento a ordenação. Aqui eu reparo que os números estão em ordem decrescente. Então significa essa orientação. Depois vem uma subsequência em ordem crescente, outra decrescente e outra crescente. Eu poderia ter o contrário, decrescente, decrescente, crescente e decrescente. Tá? Isso seria os casos de subvetores tetratônicos. O que está se pedindo aqui? Para vetores desse estilo, descreva um algoritmo de ordenação que seja ótimo e justifique. Então, a primeira coisa, a palavra ótimo aqui, solta, gera confusão. Então, você tem que dizer ótimo em que sentido? Em número de comparações, em termos de complexidade, em termos de tempo ou espaço. Então, repara que isso aqui está em aberto. Então, propositalmente, o que eu deixei aqui para provocar confusão. Então, a gente não pode dizer, meu algoritmo é ótimo. Ótimo em que sentido?
toda palavra, quando a gente usa ótimo para algoritmo, a gente tem que esclarecer em que sentido a gente está usando. Então, eu vou explicar aqui, vou mostrar uma maneira de você descrever um algoritmo ótimo, mas especificando bem o que significa a palavra ótimo. Bom, então vamos ver. Como é que a gente resolve esse problema? 3 etapas. Primeira etapa, eu vou percorrer esse vetor e vou identificar onde começa e onde termina as subsequências ordenadas. Então, é possível fazer isso? Sim. Você tem que fazer um loop e ficar verificando enquanto cresce ou quando decresce, e verificar se é o caso que está aqui desenhado ou é o caso contrário, né, que começa com decrescente. Imagina o caso contrário que começa com crescente. E descobrir, no fundo, esse aqui é o índice inicial, que eu sei qual é, o índice final também sei, preciso descobrir quanto que vale esse índice e esse índice. Mais 3 índices que eu preciso descobrir nesse vetor. Então, eu imagino que vocês consigam fazer isso percorrendo uma única vez o vetor. Certo? Então, esse item A, que é a primeira fase, eu consigo resolver no único percurso no vetor. Então, o tempo dele vai ser proporcional a n, de pior caso. Tá? Então, não vamos colocar o código aqui, mas é um código viável de ser implementado. Bom, além disso, quando eu identifico também os índices, eu também identifico se eu estou nesse caso que está representado aqui ou o caso seguinte, né? Que é o caso de começar com crescente. Perfeito. Aí vem o caso, a segunda fase, a fase B. Eu faço um merge desse cara com esse cara. E depois faço um merge desse com desse. Agora, repara, o merge, eu vou ter que fazer uma pequena alteração em relação ao merge que está nas transparências. Por quê? Porque aqui eu tenho direções que não são idênticas. No caso do merge que está nas transparências, os dois crescem no sentido crescente. Aqui aqui eu tenho um decrescente com crescente ou eu tenho um crescente com decrescente. Isso é fácil de consertar, é fácil de alterar o merge para que ele receba parâmetros dizendo, olha, primeiro está em ordem decrescente, segundo está em decrescente, então você pode acrescentar parâmetros no merge. E com os índices, né, inicial e final de cada sequência, você realiza os dois merges sem problemas. Qual vai ser o tempo total? A gente sabe, o merge é proporcional ao tamanho dos dois vetores que estão sendo intercalados. Então, vai ser o tempo proporcional a esse tamanho aqui, que é o primeiro e o segundo, mais o tempo terceiro e quarto. Bem, somando os dois merges, o tempo total é o tamanho do vetor original. Então, tempo θ de n. E, finalmente, né, eu faço o merge final desse cara, que é o resultado do primeiro e segundo, com outro cara aqui, que é o resultado do terceiro e quarto. Também vai dar um tempo proporcional à soma do vetor, proporcional ao tamanho do vetor original, θ de n. Então, eu tenho 3 fases que, somadas, juntas, todas, vão dar tempo θ de n. Como esse problema tem tamanho n, o lower bound básico dele é θ de n. E esse algoritmo gasta tempo θ de n. Portanto, eu tenho uma resolução que pode ser considerada ótima em termos de tempo, em termos de complexidade de tempo, de pior caso. Então, nesse sentido, sim, eu tenho uma otimalidade obtida. Tá? Agora, repara, eu não posso dizer, por exemplo, que esse algoritmo é ótimo em termos de número de comparações. Isso eu não posso dizer. Eu tenho que demonstrar isso. E, concretamente, não sei se é possível fazer isso. Tá? Então, quando você fala ótimo, então, é ótimo em que sentido? Em termos de complexidade de tempo. Outra coisa, ele não deve ser ótimo, eu não sei dizer se ele é ótimo em termos de espaço extra necessário. É outra, tem que demonstrar. E, sinceramente, não sei. Então, cuidado com a palavra ótimo, ela tem que ter uma especificação maior aqui para poder ser utilizada. Vamos para a questão 19, que o que se pede é calcular a complexidade de tempo e de espaço de um programa que é recursivo. Como vocês podem observar, o REC chama ele mesmo aqui embaixo, uma chamada única, com fator multiplicativo 3 aqui. Como é que a gente calcula a complexidade de tempo? Então, primeiramente, tem que fazer as duas, desenvolver a recorrência. Então, eu sei que t de 1 é θ de 1, por causa desse if aqui. Quando eu chamo com n igual a 1, só dá um return, acabou. Quando eu chamo com o parâmetro n, o que ele faz é chamar uma chamada recursiva apenas e multiplicar por 3. Então, aqui não tem o 3 multiplicando, mas é uma chamada recursiva, mais um tempo correspondente ao multiplicar o resultado por 3, somar com esse valor e dar o return. Agora, esse valor tem que ser calculado. No cálculo dele, vocês podem observar, existem 2 fors
primeiro vai de 0 até n, né? Vai parar com n menos 1, e o segundo vai de i decrementando até 0. Como o i vai até n, então isso aqui, a gente pode observar também que esses dois for juntos vão gastar tempo quadrático, certo? Então o tempo quadrático é somado ao tempo desse comando return. Então você tem aqui θ de n2. Muito bem. Como é que eu calculo essa recorrência? Substituindo os valores. Se vocês fizerem isso, eu não vou mostrar aqui detalhes, mas vocês vão observar que vai surgir uma forma genérica onde irá aparecer uma somatória de k quadrado de 1 até n. A gente sabe, também não vou demonstrar, né, mas que é possível demonstrar por indução matemática, que essa somatória de k elevado a 2 tem esse valor, que por sua vez é da ordem de n cubo. Portanto, com esse resultado aqui, e fazendo corretamente o desenvolvimento da recorrência, você vai concluir que o tempo total do algoritmo vai ser cúbico, tá? Por causa do desenvolvimento aqui da recorrência. Por fim, espaço. Como é que a gente calcula a complexidade de espaço? Somando três elementos, que é quanto gasta a área de dados, quanto cresce a período de execução, quanto cresce o heap. Esse algoritmo não tem alocação dinâmica, portanto o heap não cresce, é 0. Na área de dados, só tem aqui o vetor v, que é tamanho quadrático. Então, a área de dados contribui com n2. E a período de execução, quanto que ela cresce? Repara que eu tenho uma chamada de n-1. Portanto, se você passa n, ele vai chamar n-1, vai chamar n-2 e assim por diante. Então, ele vai crescer no máximo proporcional a θ de n. Então, o espaço total vai ser isso, mais isso, mais isso, que vai ser θ de n2. Então, esse é o espaço total gasto pelo algoritmo da questão 19. Lembro que, se por acaso o vetor v fosse alocado internamente ao REC, o espaço mudaria, porque você teria a execução crescendo n, só que cada chamada do REC alocaria n2. Então aqui ficaria 0, aqui ficaria n3 e 0. O tempo total seria n3. Então se o vetor v fosse interno ao REC, o espaço total seria da ordem de n3. Apenas um comentário. Questão 20. Aqui está o código de busca binária no vetor ordenado, né, de índices de 0 até n-1. Então aqui o código, pesquisa binária, você recebe com parâmetro vetor, a chave e o tamanho do vetor. Ele está perguntando para provar, né, que o pior caso dele é proporcional a log de n. E basta considerar que n é potência de 2. Então, no fundo, é a resolução de uma recorrência. Você tem que escrever a recorrência e resolvê-la. Então, a recorrência é fácil observar que quando você tem tamanho 1, né, do vetor, o tempo é constante, certo? Porque simplesmente você vai... isso aqui vai falhar, né? Perdão, você vai calcular... aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0 também. Pronto, e já tinha a resposta da pesquisa binária. Caso contrário, você quebra na metade o vetor, né? E verifica se está, né, do lado, se você encontra o cara ou chama a recursão na outra metade. Isso aqui não é um algoritmo recursivo, mas ele simula a recursão. Ele vai, em cada passo desse loop, ele vai dividir o vetor pela metade. Tá? Então, repara que, embora não seja um algoritmo recursivo, eu posso escrever o cálculo do tempo dele de maneira recursiva, porque ele está simulando uma recursão. Tá? Isso é interessante. Você pode entendê-lo como recursivo, porque basicamente o que ele está economizando a recursão são só os empilhamentos da chamada da execução, mas o comportamento dele é o mesmo, porque cada vez ele está trabalhando num vetor de metade do tamanho do vetor original. Tá certo? Então, escrevendo essa recorrência que representa o tempo desse algoritmo, você tem essa situação aqui, né? Bom, aí você faz, primeiramente, substituições. Considera n potência de 2, 2 elevado a k. Então, t de 2 é t de 1 mais b, a mais b. Aí joga t de 2 quadrado, substituindo na fórmula, você vai ter isso aqui. T de 2 elevado a 3 é isso aqui. E aí você vê uma generalização simples, né? T de 2 elevado a k é a mais kb. Quando n for 2k, isso aqui vai dar isso aqui, e concretamente θ de log de n. Tá? O que é interessante aqui é que você não tem um algoritmo recursivo, mas você usa uma recorrência para representar o tempo que ele consome. Tá bom? É uma forma
correta de resolver. A questão 21 é uma questão também, a gente chama de ovo de Colombo. O que significa ovo de Colombo? Né? Aquela historinha do Cristóvão Colombo, que quando ele foi desafiado e foi criticado por ter descoberto a América, falou: o que você fez foi simplesmente ir em direção à América, e ela estava lá e qualquer pessoa podia ter feito isso. Né? Então desvalorizaram a descoberta dele. Ele falou: bom, você consegue colocar um ovo em pé? Aí ele falou: colocar um ovo em pé? De que maneira? É impossível. Eu consigo colocar. Como? Aí ele pegou um ovo e bateu na mesa, quebrou o ovo e o ovo ficou de pé. Assim. Ah, mas isso eu também faço. Ele falou: mas eu fui o primeiro a fazer. Então não vem desvalorizar porque você não sabia, agora você sabe. Então, brincadeiras à parte, essa questão também é um pouco dessa maneira. É difícil você achar a resposta, mas depois que achar a resposta, mas é tão simples, né? Mas é um ovo de Colombo. Então vamos lá, fazendo esse comentário prévio. O que tem que ser feito aqui? Eu tenho um vetor não ordenado, de tamanho n. Eu quero que você me apresente um algoritmo que encontre o maior e o menor elemento desse vetor, mas não realizando no máximo esse número de comparações. Então aqui a questão não é a ordem, não é a complexidade de tempo, porque a complexidade de tempo é linear, isso é óbvio. Eu estou preocupado com o número de comparações. Então como é que eu encontro o máximo e o mínimo, realizando no máximo esse número de comparações? Se eu fizesse a busca do máximo, ele vai gastar n-1. A busca do mínimo, n-1. Somando os dois, vai dar 2n menos 2. Vai ser mais do que isso. Né? Então, não seria a resposta. Então, a solução que a gente encontra, que dá um pouquinho menos do que isso, é a seguinte. Compare os elementos 2 a 2. Primeiro com o segundo, você vai encontrar o maior e o menor. Você vai guardar o menor de um lado e o maior de outro. Então, você vai montar dois subvetores com os resultados da comparação do primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto e assim por diante. Então, são os subvetores que vão guardar os perdedores, os menores, e o subvetor que vai guardar os vencedores, os maiores. Cada um desses subvetores tem tamanho n sobre 2. Então, a primeira fase vai gastar n sobre 2 comparações, que está aqui embaixo. Agora, fica fácil. Você vai fazer a busca do menor no subvetor menor e do maior no subvetor maior. E como o vetor tem tamanho n sobre 2, você vai gastar proporcional ao tamanho dele menos 1. Tá? Então, aqui está o tempo gasto da busca do menor entre os menores e do maior entre os maiores. Então, o tempo da criação dos dois subvetores, da busca do menor, que é o máximo, que é o mínimo, perdão, de todo o vetor, e a busca do maior, que é o máximo. Somando tudo isso vai dar esse valor, que é a resposta final. Então, de novo, é uma solução simples, mas bem criativa, né? E pelo que me parece, é até hoje a melhor solução em termos de número de comparações para esse problema. Eu desconheço uma solução que gaste menos comparações do que essa para encontrar o mínimo e o máximo de um vetor de tamanho n. Questão 22. Suponha um vetor de n posições com a primeira metade já em ordem crescente. Para completar a ordenação desse vetor, os elementos da segunda metade são inseridos na parte ordenada, um a um. E você vai utilizar a busca binária, que está usando um vetor. O vetor eu posso fazer busca binária. Então, usando busca binária, será que eu não conseguiria fazer a ordenação em tempo n log n? Ou seja, isso aqui é um insertion sort com busca binária. É possível? A resposta é não. Isso aqui é uma enganação. Por quê? Você vai precisar inserir a metade que não está ordenada ainda, a parte final do vetor, a segunda metade, na parte já ordenada. A busca binária me ajuda a encontrar a posição da inserção. Então você consegue encontrar a posição da inserção em tempo log do tamanho da parte ordenada. Mas encontrar a posição da inserção apenas não resolve o problema, porque você vai ter que inserir. E para inserir, você tem que deslocar toda aquela parte já ordenada. Aí que você vai gastar o tempo de deslocamento. Então repare, eu tenho o tempo aqui, vai ser o tempo para cada um dos elementos que tem que ser inseridos, que é n sobre 2, tem uma busca binária. Essa busca binária na parte ordenada, que vai ser n sobre 2, depois vai ser n sobre 2 mais 1, n sobre 2 mais 2, assim por diante, mas é proporcional a log. E depois a parte de inserção, que aqui sim que é o problema. Que eu vou ter que deslocar n sobre 2, depois eu vou ter que deslocar n sobre 2 mais 1, depois n sobre 2 mais 2, e assim por diante. Então,
Conclusão, devido ao problema do deslocamento, o tempo continua sendo quadrático. Então não adianta nada usar aqui busca binária se aqui eu não consigo me livrar do problema do deslocamento. Tá? Então, isso aqui é uma brincadeira também, é uma enganação. Você não consegue melhorar o insertion sort usando busca binária. Última questão dessa primeira parte, questão 23, é uma demonstração por indução de que uma binária completa, com esse número de folhas, 2 elevado a k, por ser completa, a gente sabe que a potência de 2 é o número de folhas, né? Tem altura log de n na base 2. A gente faz isso por indução, num processo construtivo. Então, 3 fases, né? Base, hipótese e passo indutivo. Então, na primeira fase, eu vejo quais são as árvores básicas completas. Quando eu tenho altura 0, eu tenho um nó. Quando eu tenho altura 1, eu tenho, duas folhas. Aqui é o número de folhas, não é o número de nós. Tem uma folha, aqui eu tenho 2 folhas. Então, vale a relação, né, log de n na base 2 para esses casos básicos. Né? Porque aqui o log de 2 na base 2 é 1, é o h. Log de 1 na base 2 é 0, que é o h. Qual seria o próximo? Então, tem um processo construtivo aqui. Qual vai ser a próxima árvore binária completa? Repare que o processo construtivo pegue uma raiz e pendure nela 2 árvores binárias completas de ordem inferior. Então eu tenho que manter essa raiz aqui e pendurar aqui 2 iguais a essa. Né? Bom, a gente vai usar esse processo aqui no passo indutivo. Antes disso, qual a hipótese? Vamos supor válido essa relação para árvores binárias com n folhas. Então, com n folhas, eu vou ter 2 elevado a k, n igual a 2k, e k, que é a altura, é log de n na base 2. Então, vamos usar a hipótese indutiva no passo indutivo. Então, por construção, como é que eu construo uma árvore binária completa com esse número de folhas aqui, com 2k mais 1 folhas? Só usando 2 árvores binárias completas com 2 folhas. Então, essa aqui é uma árvore binária completa com esse número de folhas, que é igual a essa aqui. E penduro essas duas numa raiz. Esse é o processo construtivo de árvores binárias completas. Então, a partir do processo construtivo, eu vou constatar que essa fórmula é válida. Por quê? Porque aqui, usando a hipótese indutiva, isso aqui é um número de folhas, as duas têm altura k, que é log desse número na base 2. E repara, como as duas estão uma ao lado da outra, a altura é mantida. E como eu acrescentei uma raiz, aumentou 1 aqui. Portanto, nessa árvore de 2 elevado a k mais 1 folhas, que é esse número, né, que é o dobro desses números aqui, a altura vai ficar k mais 1. E você pode observar que é preservada essa relação. Né, que h vai ser log de f na base 2. Então, como está preservada a relação, te demonstrou, por construção, que isso é válido. Perfeito? Então, esse é um processo indutivo por construção. Bom, pessoal, então aqui está a resolução da primeira metade da lista de exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Até mais.